que você considera como lazer? Lazer, pra mim, por conta da faculdade, eu meio que associei a leitura com lazer, mesmo que a leitura também seja meu Algo trabalho. que vai me distrair do meu cotidiano e do que eu faço no dia a dia de forma obrigatória. Por exemplo, o trabalho. Então, se eu não estou no trabalho, eu estou fazendo algo que eu gosto, que vai me trazer ali uma satisfação, eu acho que essa é a definição de lazer. É trabalho e lazer, então essa é a diferença do trabalho imposto, né, pelo sistema que a gente está inserido. Então, quando você não está trabalhando e está exercendo uma função, isso pode se encaixar em um Para lazer. muitos de nós, o lazer é quase algo natural. É o ato de se sentar no sofá após um dia longo de trabalho, sentar para ler um livro ou simplesmente desfrutar de um conforto, sem pressa nenhuma. No entanto, essa simplicidade esconde uma desigualdade construída historicamente. E é nessa questão que entra a cadeira monobloco. Mas afinal, você sabe o que é uma cadeira monobloco? Não sei o que é uma cadeira monobloco. Meu Deus, uma cadeira de plástico amarela de bar, sei lá, pra mim é uma cadeira de plástico. Não por este nome, porque eu diria que esse é um nome que muitas pessoas não vão conhecer, mas quando você vai, digamos assim, jogar no Google, pesquisar o que seria uma cadeira monobloco, e você vê aquela famosa cadeira de bar, aí sim eu sei o que é. A construção industrial da cadeira monobloco se baseia na tecnologia de moldagem por injeção única, um método que marcou o início dos sistemas de produção em massa, permitindo a criação de objetos funcionais com padrões de desempenho melhores. O processo começa com o uso de um único material, geralmente o polipropileno, que é derretido a uma temperatura exata de 220 graus Celsius. Uma vez derretido esse plástico, ele é injetado sob pressão em um molde que define o formato final do objeto, resultando em uma peça inteira, sem emendas ou necessidade de montagem, o que justifica o seu nome técnico de fabricação em um bloco só. Essa técnica ela é caracterizada pela grande eficiência e rapidez, permitindo que o engenheiro francês Henri Massonnet, ao criar o modelo Fauteuil 300 em 1972, reduziu o tempo de fabricação de cada unidade para menos de 2 minutos. Graças a essa agilidade e ao baixíssimo custo de produção, a cadeira tornou-se o móvel mais vendido do mundo, apresentando-se como um produto leve, resistente e facilmente empilhável, o que facilita muito o armazenamento e o transporte para o mercado global. Historicamente, a cadeira nunca foi apenas um móvel funcional, mas também um importante marcador de poder e hierarquia social. Por milhares de anos, assentos individuais, como os tronos, foram privilégios reservados a reis e divindades, separando aqueles que governavam da maioria das pessoas. Vamos pegar primeiramente o trono egípcio, né? Nós não vamos ter apenas um exemplar de trono, né? Então, nem de cadeiras, né? Então existiam vários tipos de bancos, né? Vários tipos também de cadeiras, né? Então, e com usos, né? Então, em espaços diferenciados, né? Então, que variam desde a casa até o palácio, né? Então, pegando também aí o próprio templo também, né? Nós vamos identificar esse tipo de equipamento doméstico que é transferido também para esses outros ambientes sagrados, régios, né? E que mais tarde vão compor parte do acervo do morto. Um dos exemplares mais famosos de cadeira ou de trono é realmente o do Tutancâmon, né? Então, esse trono de Tutancâmon, que nós inclusive temos uma réplica que está em exposição, né? Ele vai trazer então os elementos de poder do rei, ou seja, 2 cabeças de leão, né? Então, que estão ali associadas a esse trono, né? Que trazem essa ideia de que o rei, né, tem a força de um leão, ou é protegido, né? Então, por leões, mas sempre lembrando ele dessa força física dele, né? E é claro, nós vamos ter dentro desse elemento trono, um encosto. O encosto ele é muito chamativo, ele tem um design que é único, né? Até porque esse encosto ele vai trazer uma imagem que é da época, digamos assim, que nós chamamos amarniana. Quando há uma reforma também, há uma revolução que se impregna na arte, se impregna também na escrita hieroglífica, né? E essa revolução é qual? É mostrar uma cena do dia a dia, não idealizada, mas talvez como ela fosse. Esse privilégio de classe estendeu-se à Idade Média, onde o assento individual na cátedra era um privilégio eclesiástico, enquanto os paroquianos eram obrigados a permanecer de pé ou em bancos coletivos. A exclusão só começou a mudar com o Iluminismo, quando a cadeira passou a ser vista como uma ferramenta de disciplina do corpo para fortalecer a mente, formando nossa atual era sedentária, no qual o trabalho, juntamente com o aprendizado, exige o apoio constante de um assento, seja para ler, estudar
ou descansar a mente. A análise dos espaços de sociabilidade sob uma perspectiva da história social do lazer mostra que a vida pública não é um cenário parado, mas uma construção dinâmica mediada por objetos e interações humanas. Como destaca a pesquisadora Joana Delgado, com base na ideia de que a vida social ocorre no meio das coisas, os objetos públicos funcionam como pontos principais de contato com as correntes sociais e políticas que nos cercam. Essa visão é complementada pela teoria da associação de George Simmel, que define a sociedade como resultado da interação recíproca entre indivíduos. Para ele, a sociabilidade representa a forma lúdica da associação, um jogo no qual as pessoas agem temporariamente como se fossem iguais, permitindo que o prazer de estar junto se sobreponha a interesses puramente materiais ou biológicos. Historicamente, essa sociabilidade se dividiu em dois grandes campos, o formal e o informal. Essa sociabilidade formal, ela compreende as experiências que possuem algum grau de organização, como associações, clubes, sindicatos e paróquias, em que a vitalidade e a força desses grupos serve como sinal de força social de uma coletividade. Por outro lado, a sociabilidade informal ela é caracterizada pela espontaneidade das conversas e dos encontros ocasionais, ocorrendo de maneira natural em espaços como ruas, praças, cafés e bares. No entanto, a ocupação desses lugares depende de condições do espaço público, que nem sempre foram acessíveis para todos. Nesse sentido, o lazer e o uso do tempo livre exigem uma estrutura de algo material básico para que a convivência ocorra com dignidade. No nosso contexto brasileiro, sofremos com uma falta histórica de objetos e móveis urbanos. Com a ausência constante de assentos, obrigou por muito tempo as classes populares a vivenciar esses momentos de lazer de pé ou de forma precária. A democratização do direito de sentar por meio da cadeira monobloco representou uma revolução material a fornecer o suporte necessário para a conversa e o descanso. Dessa forma, os espaços de sociabilidade se transformaram em espaços de resistência e identidade, onde grupos subordinados lutam para criar significados sociais que atendam seus próprios interesses. Do mesmo modo, a cultura popular contemporânea reivindica objetos do cotidiano. O lazer não é apenas uma diversão, mas é o meio pelo qual o sujeito situado no meio das coisas negocia seu espaço e constrói espaços de liberdade. O ato de se sentar, embora instintivo, é mediado por objetos culturais como a cadeira, que historicamente, como já vimos, funcionou como um marco de poder, política e também exclusão social. A cadeira monobloco, desenvolvida em sua forma moderna em 1972, ela representa o ápice da democratização. Removeu as barreiras econômicas de acesso ao sentar, tornando o móvel mais vendido do mundo e garantindo condição para todas as classes sociais. Ao priorizar a utilidade prática e a resistência em vez de padrões estéticos elitistas, a cadeira monobloco funciona como um exemplo de design voltado para atender às necessidades do consumo em massa, em escala global. Ela se tornou o principal símbolo da nossa era, fornecendo uma estrutura básica necessária para atividades essenciais, como, por exemplo, comer, aprender e conviver, tornando-se o móvel mais vendido da história. A disseminação desse objeto barato e durável democratiza a prática de se sentar, ao permitir que o usuário ocupe o espaço público e privado de forma independente, consolidando o direito ao ato de descanso como um bem cultural amplamente compartilhado. A representação de Roger Chartier mostra que o lazer e o acesso à privacidade são resultados de uma desigualdade construída ao longo da história. Durante séculos, o uso do tempo livre foi um privilégio restrito às elites, representado pela figura do leitor desocupado, que discorre Chartier, aquele que não lê por necessidade profissional ou obrigação, mas apenas por prazer, dispondo de seu tempo de lazer e não para suas obrigações de trabalho, usando o tempo e uma ocupação que, historicamente, não fazia parte de boa parcela dessa população. Nesse exemplo, a cadeira monobloco funciona como uma cadeira sem contexto, pois, ao contrário de assentos históricos, ela não carrega uma herança aristocrática, nem vínculos com o poder. Quando é colocada em uma calçada ou em um quintal para a conversa, o indivíduo está exercendo seu espaço de recolhimento, ou seja, manifestando sua vida privada e seus afetos no meio das coisas e das outras pessoas. Esse ato de apropriação transforma o objeto em um suporte fundamental para um espaço de sociabilidade informal, permitindo que a pessoa desfrute de um tempo livre e autônomo,
sem as limitações do mundo A público. presença da cadeira monobloco na capa do álbum Debí Tirar Mais Fotos e nos shows do artista porto-riquenho Bad Bunny eleva esse objeto comum ao status de símbolo de pertencimento e identidade latino-americana. Ao posicionar as cadeiras plásticas em um cenário de terra e bananeiras, a arte visual busca criar identificação, tanto com os porto-riquenhos que vivem na ilha, quanto com aqueles que fazem parte da diáspora nos Estados Unidos. Nesse contexto, o objeto deixa de ser apenas um móvel barato para se tornar um símbolo de identificação, em uma obra que explora temas muito sensíveis, como a gentrificação e a perda da identidade cultural em Porto Rico. Essa apropriação exemplifica o papel do objeto na cultura popular e na resistência, funcionando como o que a teoria define como a arte de se A virar. cultura popular é produzida por grupos subordinados, que utilizam recursos fornecidos pelo capitalismo para criar significados que atendem aos seus próprios interesses, muitas vezes em oposição às forças dominantes. Amo el motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí.